Então, na questão número 1, nós temos aí uma questão que fala sobre quer saber o custo de produção, mas tem um percentual de unidades aí não acabadas, né, que nós vamos considerar como acabadas. Então, no mês de setembro de 2010, foi iniciada a produção de 1.500 unidades de um determinado produto. Ao final do mês, 1.200 unidades estavam totalmente concluídas e restaram 300 unidades em processo. O percentual de conclusão das unidades em processo é de 65%. O custo total de produção do período foi de 558 mil. O custo de produção dos produtos acabados e o custo de produção dos produtos em processo são respectivamente. Então aí nós temos essa questão, temos que dividir esses 558 mil, que é o custo de produção do período, em função da quantidade produzida, né, das unidades acabadas e das unidades em processo. Lembrando que parte das unidades que estão em processo, né, 65%, nós vamos considerar como de concluídas no período. Então vamos começar a responder essa questão. Então vamos lá começar a resolução dessa questão que fala de equivalência, né, de produtos, uma produção acabada, uma parte que está em processo e que nós vamos considerar essa parte em processo como equivalente a acabado. Então, para começar, vamos calcular a equivalência dos produtos em processo em relação aos produtos acabados, ou seja, nós temos 300 produtos em processo, né, que vale a quantos produtos acabados? Então, pelo que ele disse lá, ele informou que 65% da produção em processo eu vou considerar como acabada. Então, como eu tenho 300 unidades em processamento, né, pego 65%, multiplico por esses 300, vou achar aí 195 produtos acabados. Eles estão acabados? Não, mas eu estou considerando daquelas unidades em processo, daquelas 300 unidades em processo, que 65% dessas unidades eu vou considerar como acabadas do período, que seria o correspondente a 195 produtos acabados, né? Esses 300 produtos com percentual de 65% de acabamento equivalem a 195, né, produtos com 100% de acabamento, ou seja, totalmente acabadas. Quantas é que eu tenho acabadas no período oficialmente? Oficialmente, lá ele me disse que eu já tinha acabado 1.200 unidades. Então, agora vamos calcular o custo individual, considerando que todos estivessem acabados. Então, o custo total de produção que ele me passou foi de 558 mil, que eu vou dividir por 1.395. O que é esse 1.395? Foram as 1.200 efetivamente acabadas, mais as 195 que eu estou considerando, que estão em processo, mas que eu estou considerando como acabadas no período. Daria aí as 1.395. Então, dividindo 558 mil por 1.395, eu acho um custo de produção de R$400, né? Então esse é o valor unitário dos produtos acabados no período, R$400. Como alguns produtos estão semi-acabados, vamos multiplicar o valor dos produtos acabados pelo percentual de acabamento dos produtos em processo, semi-acabados, né? Então eu pego esses 400, que seria o valor do custo de produção do período, e multiplico pelo mesmo percentual que eu estou considerando como acabado do período, no caso 65%. E acho aí 260. Então, esse é o custo unitário dos produtos em processo. Ok? Então, agora nós temos o custo unitário dos produtos acabados e dos processos e dos produtos em processo. Então, seriam 400 para os produtos acabados e seria 260 para os produtos em processo. Então, que temos o custo unitário dos produtos acabados. Agora, o que nós precisamos fazer? Só multiplicar pelas quantidades efetivamente acabadas e em processo. Então, efetivamente, quantas unidades estão acabadas no período? Então, 1.200. Qual é o custo unitário dessas unidades acabadas? Pelo cálculo que nós fizemos, 400. Então, eu pego 1.200, multiplico por 400, acho aí 480. Por outro lado, quantas unidades estão em processo? Efetivamente em processo? 300 unidades. E qual é o custo dessas unidades em processo? 260. Então eu pego 300, multiplico por 260, acho 78 mil. Dessa forma nós temos aí a resposta da questão, né? Lá na letra B, 480 mil é o custo dos produtos acabados e 78 mil
é o custo dos produtos em processo. Então a resposta aí nós estaríamos na letra B de bola. Na questão de número 2, nós temos aí, uma indústria apresentou a seguinte relação contendo seus custos e despesas em determinado período. Observe, ele vai dar relação aí, né? Materiais diretos, materiais indiretos, mão de obra direta, mão de obra indireta, aluguel da fábrica, manutenção das máquinas, comissão sobre vendas, seguro da fábrica, marketing, depreciação de máquinas, gastos com limpeza de fábrica e energia elétrica consumida na fábrica. O custo de fabricação, o custo primário e o custo de transformação têm respectivamente os valores de... Então, para resolvermos essa questão, nada mais é do que termos fixados os conceitos, né? Os conceitos de custo de fabricação, de custo primário e custo de transformação. Sabendo conceitualmente do que se trata e como chega a cada um desses, fica bem simples a resolução dessa questão. Vamos aí começar a sua resolução. Então, vamos aqui na resolução da questão de número 2. A resolução da questão de número 2 passa para, como eu falei para vocês, aquele conceito, precisa saber do custo de fabricação, conceito de custo primário e o conceito de custo de transformação. Então, o custo de fabricação compreende todos os gastos que foram necessários para a elaboração dos produtos. Então, este é o conceito de fabricação, de custo de fabricação. Custo primário compreende somente os custos com materiais diretos e mão de obra direta. E os custos de transformação compreendem os custos da mão de obra direta e todos os outros custos indiretos de fabricação. Então, preciso estar fixado esses conceitos para que a partir daí eu possa responder a questão. Sabendo disso aqui, sabendo dessas três situações, sabendo desses três conceitos, melhor dizendo, custo de fabricação, custo primário e custo de transformação, eu vou, em cima das contas que foram apresentadas, dos valores que foram apresentados e da classificação que aí está nessa tabelinha, eu vou agora fazer essa divisão. Lembrando que nessa tabela aí tem alguns que não são custos, né? E nós estamos falando só em custo. Então, o que eu posso aí tirar daí, ó? Nós temos comissão sobre vendas, é uma despesa, né? Marketing também é uma despesa. Então, de todos esses que aí estão, comissão sobre venda e marketing não vai entrar no cálculo de nenhum desses custos, né? Nem no custo de fabricação, nem no custo primário, nem no custo de transformação. Por quê? Porque não são custos, são despesas. Então esses dois já ficam isolados. Então vamos lá. Retirando as despesas, por essas duas citadas por mim agora, ao somar todos os valores restantes, obteremos 966 mil. Isso é o que? É o custo de fabricação. Por que o custo de fabricação? Porque o custo de fabricação compreende todos os gastos que foram necessários para a elaboração do produto. Então, todos os custos, tirando as duas despesas, eu chego aí ao valor de 966 mil. Vamos para a segunda. Custo primário. Qual é o conceito de custo primário? Compreende somente os custos dos materiais diretos, que nesse caso aí tem um valor de 350 mil, né? E a mão de obra direta, que tem um valor aí, mão de obra direta, de 280 mil. Perfeito? Então, custo primário, soma dos dois, direto, tranquilo, achei o resultado de 630 mil. Nenhum problema, bem tranquilo com relação a isso. Vamos agora para o terceiro, que é o custo de transformação. O que diz o custo de transformação? Compreende os custos da mão de obra direta e todos os custos indiretos de fabricação. Ok? Então eu posso fazê-lo de duas formas, indo para lá e fazendo somando todos esses custos, eu posso simplesmente deduzir. Foi o que eu fiz aqui, né? Se o custo de transformação é igual à mão de obra direta e os custos diretos de fabricação, e eu tenho o custo de transformação, que é de quanto? De 966 mil, e tenho a mão de obra que é de 350, quanto será o custo indireto de fabricação? 616. É só fazer um menos o outro. Ok? Então, dessa forma, fazendo diretamente e só retirando as despesas e tendo em mente os conceitos de custo de fabricação, de custo primário e custo de transformação, você facilmente consegue a resposta dessa questão. Lembrando que essa questão ela já tem alguns, não exatamente dessa forma, mas
2 ou 3 concursos, 2 ou 3 provas, nós tivemos questões desse tipo. Então é interessante uma leitura com relação, e a fixação desses conceitos, que é uma questão que está sempre caindo, né? Então dessa forma aí, a resposta correta, nós teríamos aí 966, 630 e 616, que eu encontro esse aí na letra D, a resposta correta da questão, ok? Temos aí na terceira questão. As seguintes informações são referentes a uma indústria que produz apenas um produto. Isso é importante, esse ponto aí. Analise-as. Primeiro, preço de venda. Produto, 250 por unidade. Custos e despesas variáveis, 150 por unidade. Custos e despesas fixos, 12 mil por mês. Amortização do principal, empréstimo, 2 mil por mês. Remuneração do capital próprio, 3 mil por mês. E a indústria compra e vende somente à vista. Com base apenas nas informações disponíveis e desconsiderando depreciação e tributos, assinale a alternativa correta que indica respectivamente as quantidades mínimas de produtos em unidades que deveriam ser vendidas mensalmente suficientes para a indústria atingir o ponto de equilíbrio contábil, a indústria remunerar o capital próprio e a indústria amortizar a principal de suas dívidas e remunerar o capital próprio. Então temos aí mais uma questãozinha, uma questão que costuma cair sempre, porque é uma questão que está trabalhando sobre ponto de equilíbrio, né? E nós vamos, para a resolução dessa questão, trabalhar com as fórmulas de ponto de equilíbrio contábil, ponto de equilíbrio econômico e ponto de equilíbrio financeiro. Então vamos lá para a nossa resolução. Então vamos lá para a resolução da questão de número 3. A questão de número 3, ele trabalha com ponto de equilíbrio contábil, ponto de equilíbrio econômico e ponto de equilíbrio financeiro. Lembrando que aquele nosso conceito de ponto de equilíbrio, o que é o ponto de equilíbrio? É a quantidade mínima que eu preciso produzir e vender, logicamente, né, para cobrir os meus custos fixos e variáveis. Está bem aí colocado nesse gráfico aí embaixo, né? Então, o ponto de equilíbrio é aquele mínimo que eu preciso produzir, comercializar e vender para que eu possa cobrir os meus custos fixos e custos variáveis. Tudo que eu tiver acima do ponto de equilíbrio, nós teremos lucro. Tudo que eu estou abaixo do ponto de equilíbrio, nós temos prejuízo. Então, temos uma fórmula, né? Temos uma fórmula que a gente precisa saber dessa fórmula para poder chegar ao resultado. Então, no primeiro momento, ele quer saber a indústria atinge o ponto de equilíbrio contábil em... Para eu achar o ponto de equilíbrio contábil, o PEC, eu preciso dos custos e despesas fixos que eu vou dividir pela margem de contribuição unitária. Lembrando que, para que eu ache a margem de contribuição unitária, é a fórmula preço de venda menos custos variáveis, né? Custos e despesas variáveis. Okay? Então, vamos lá achar primeiro a margem de contribuição. A margem de contribuição unitária seria preço de venda, 250, menos custos e despesas variáveis, 150. Então, a minha margem de contribuição unitária é de R$100. Para que eu ache o PEC, eu preciso dos custos e despesas fixos, que ele me deu lá, os custos e despesas fixos, no valor de 12 mil por mês. Então, eu pego 12 mil, divido pelo 100, que é a minha margem de contribuição unitária, e acho o meu PEC de 120 unidades. Pronto, já achei aí o PEC, o ponto de equilíbrio contábil, em 120 unidades. Primeira situação. No segundo, nós vamos ter aí a indústria remunera o capital próprio, e essa remuneração do capital próprio, na forma, a gente acha através da fórmula do ponto de equilíbrio econômico, que é muito próxima do PEC, né? Custos e despesas fixos, só que eu vou acrescer aí mais o lucro total desejado dividido pela margem de contribuição. Então, custos e despesas fixos, nós já sabemos, nós utilizamos ali, de 12 mil, mais 3 mil. 3 mil por quê? Porque ele me diz lá, né, que a remuneração do capital próprio é de 3 mil mensal. Então, exatamente o lucro desejado de 3 mil mensais. Então, eu pego 12 mil, somo com 3, dá 15 mil, que eu vou dividir pela margem de contribuição, que eu já tinha achado anteriormente, que é de R$100. Então, 15 mil dividido por 100, achei que o meu ponto de equilíbrio econômico é de 150 unidades. Aqui, achei já a segunda. Vamos para a terceira agora. A indústria amortiza o principal de suas dívidas a remunerar o capital próprio. Agora, basta acrescentarmos a amortização da dívida na fórmula do ponto de equilíbrio econômico anterior. Então, eu terei custos e despesas fixos, mais lucro, mais amortização da dívida dividido pela margem de contribuição unitária.
Vejam aí que as fórmulas, na verdade, elas são basicamente a mesma, né? A fórmula básica é a do ponto de equilíbrio contábil, que vai acrescentando algumas informações mediante aquilo que eu estou buscando. Então aqui nós teremos 12.000, que é os custos e despesas fixos, mais 3.000, que é o lucro desejado, mais 2.000, que está relacionado, né, à amortização, certo? Vou dividir aí a minha margem de contribuição unitária, que é de 100. Então, 12.000 mais 3 mais 2, 17, dividido por 100, e acha aí um ponto de equilíbrio de 170. Então, dessa forma, nós tivemos um PEC de 120, tivemos um PE de 150 e o outro de 170, o PF de 170. Então, teríamos essa resposta aí na letra C, né? 120, 150 e 170 é a resposta correta para essa questão. Então, sempre lembrando que essas fórmulas não poderão jamais ser esquecidas, né? Eu tenho que fazer um estudo aí, buscar e saber as fórmulas do ponto de equilíbrio contábil, ponto de equilíbrio econômico e ponto de equilíbrio financeiro. Elas são bem próximas umas das outras, então fácil de memorização. Na questão número 4, nós temos aí, uma empresa está fabricando e vendendo 5.000 unidades mensais de seu produto X. Seus custos e despesas mensais são fixos, 80.000, variáveis, 300.000. Determine o preço de venda unitário que a empresa deveria praticar, mantendo a mesma quantidade fabricada e vendida, né? Bem como os custos atuais para obter o lucro operacional de 20% do preço de venda. Então, uma questãozinha tranquila, mas que os cálculos são simples, mas que você precisa se ater a alguns conceitos aí para que a gente possa chegar ao resultado final. Então, vamos começar essa resolução. Na questão de número 4, ele está querendo saber o preço de venda unitário, né, que uma empresa deve praticar para, com a mesma quantidade fabricada e vendida, bem como os custos, né, atuais, para obter um lucro operacional de 20%. Então, na verdade, eu tenho que me ater a essas informações aí, é de onde eu vou buscar a base para que eu responda essa questão. Então, sabendo que são 5.000 unidades, a quantidade produzida, dividiremos os custos e despesas fixos e variáveis entre os outros produtos, entre todos os outros produtos, né? Então, nós temos lá 80.000 dividido por 5.000. 80.000 é o quê? 80.000 é os custos fixos, né? Eu dividido por 5.000, que é a quantidade produzida, eu vou achar um custo unitário de 16 de custos fixos. Vou pegar os custos variáveis, que somam 300.000, vou dividir pelos mesmos 5.000 e vou achar um custo unitário de 60. Logo, o custo unitário é de 76, né? A soma de 60 mais 16. Os custos fixos e os custos variáveis. Nós tínhamos custos fixos e custos variáveis totais, que eu, ao dividir pela quantidade produzida, cheguei ao custo unitário, tanto dos custos fixos como dos custos variáveis. E o custo total unitário é a soma de 60 mais 16, no caso 76, ok? Agora vamos encontrar o índice do markup para aplicar sobre este valor. Sabemos que a empresa espera obter 20% do lucro. Então o que nós vamos ter que fazer? O markup vai ser o quê? Eu vou pegar 100%, vou deduzir esses 20% e vou chegar ao percentual de 80%. Esse seria o markup que é desejado pela empresa. Então, eu vou transformar esse 80% em percentual, né? Transformando para valores decimais. Então, eu pego 80, divido por 100 e acho 0,80. O que é que eu vou ter que fazer agora? Só pegar o custo unitário, que eu calculei lá em cima, que deu 76, e vou dividir por esse 0,80. Vou achar aí 95. Então, 95 é o preço que eu deverei praticar, que a empresa deve praticar, né, o preço de venda que ela deve praticar, para atingir um lucro operacional de 20%, que seria esse lucro operacional? Justamente aquele markup que a gente fez o cálculo ali. Então, mantendo toda a estrutura, né, mesma quantidade fabricada e vendida, bem como os custos atuais, mantendo tudo isso, e para atingir um lucro operacional de 20%, eu deverei praticar um preço de R$ 95,00, que está aí na letra C da questão, né?
Então, dessa forma, resposta correta, letra C, desse cálculo, que é um cálculo bem simples. Você só precisa entender a forma de se fazer isso. E eu estou trabalhando aí, simplesmente peguei os custos, dividi pela quantidade produzida, transformei esses custos totais em custo unitário e posteriormente calculei o markup em cima do percentual que ele me disse como percentual que eu queria atingir, que era 20%. Peguei 100, deduzi desses 20, achei 80, transformei esse valor percentual em um valor decimal, 0,8, multipliquei pelos 76 e achei 95, que é o valor pelo qual a empresa deve praticar as vendas para atingir um lucro de 20%, né? Um lucro operacional de 20%. Então, uma questão relativamente simples. Na questão 5 nós temos, considere os seguintes dados da empresa Liberati S.A. Quantidade vendida, 258 unidades, custos e despesas variáveis, 350 por unidade, custos e despesas fixos, 56 mil, preço de venda, 600 por unidade. A margem de segurança operacional em unidades é então, uma questão aí que fala também sobre ponto de equilíbrio, para que a gente chegue à margem de segurança, a gente vai ter que ter o conceito de ponto de equilíbrio. Então, é mais uma questão aí que envolve ponto de equilíbrio, que a gente tem que estar afinado com relação a essas fórmulas do ponto de equilíbrio. Então, vamos começar a resolução. Na questão de número 5, nós temos uma questão aí que busca a margem de segurança operacional. Lembrando que, mais uma vez, eu preciso dos conceitos de ponto de equilíbrio e preciso também esse conceito de margem de segurança. O conceito de margem de segurança me diz que a margem de segurança está na quantidade vendida, na quantidade que eu estou vendendo, menos a quantidade do ponto de equilíbrio. É claro que para que tenha margem de segurança, toda vez a minha produção está sempre acima do ponto de equilíbrio. A margem de segurança sempre estará acima do ponto de equilíbrio. Então, se vocês olharem nesse gráfico que eu botei aí, nós temos aí o ponto de equilíbrio, abaixo disso nós temos prejuízo e acima disso nós temos lucro. Né? Ponto de equilíbrio é aquele valor, aquela quantidade que eu preciso produzir para cobrir os meus custos fixos e os meus custos variáveis. Então, vamos supor que o meu ponto de equilíbrio seja 100. E se eu produzir 120 unidades, que eu vou estar acima do ponto de equilíbrio, então a minha margem de segurança vai ser quanto? Vai ser 20, que é 120, que é a quantidade vendida e produzida, menos a quantidade do ponto de equilíbrio, que seria 100. Então, a margem de segurança sempre estará acima do ponto de equilíbrio. Então, o conceito de margem de segurança é a quantidade atual, de produção atual, menos o ponto de equilíbrio. Essa diferença é a minha margem de segurança, certo? Então, para que eu chegue à margem de segurança, nós vimos aí que eu preciso da quantidade produzida e a quantidade do ponto de equilíbrio. Então, lógico, eu preciso agora fazer o cálculo do ponto de equilíbrio. Como é que eu faço o cálculo do ponto de equilíbrio? Aquela fórmula que a gente já viu, custos e despesas fixos divididos pela margem de contribuição unitária. Então, a margem de contribuição unitária eu acho através do preço de venda menos os custos e despesas variáveis, né? Então, a margem de contribuição unitária 600, que é o preço de venda, menos custos e despesas variáveis 350, minha margem de contribuição unitária foi de 250. Com isso, meu ponto de equilíbrio será quanto? O meu custo total, custos e despesas fixos totais, foram de 56 mil, ok? Está lá no enunciado da questão. Eu vou dividir por 250, que foi a margem de contribuição que eu achei, e vou achar que o meu ponto de equilíbrio ele é de 224 unidades. Se eu for lá na questão, eu vou ver que a quantidade vendida ela é de 258, ou seja, ela está acima das 224 que ali estão, né? Então, para que eu chegue à minha margem de segurança, o que eu vou fazer? Vou pegar essas 258 unidades, que são as unidades vendidas, né, produzidas e vendidas atualmente, e vou deduzir delas o meu ponto de equilíbrio, que é de 224. Logo, a minha margem de segurança serão de 34 unidades. São aquelas quantidades produzidas e vendidas que estão acima do ponto de equilíbrio, né? Então, dessa forma, eu teria aí a resposta na letra A, né? 34 unidades seria a resposta. Então, a questão também, de certa forma, simples, mas que eu preciso ter aí fixados os conceitos e as fórmulas para que eu chegue facilmente ao resultado dela. Na
questão número 6, nós temos lá, uma indústria em determinado período apresentou os seguintes dados: compra de matéria-prima, 15.600, custos diretos de produção, 10.400, despesas administrativas, estoque final de matéria-prima, estoque final de produtos em processo, estoque inicial de matéria-prima, estoque inicial de produtos acabados, estoque inicial de produtos em processo e mão de obra direta. Considerando que o estoque final de produtos acabados é igual a zero, o custo da produção do período é de... Então, questão clássica, muitas vezes caiu na prova do CRC, e envolve assim, os conceitos de CPP, CPA e CPV, né? Custo dos produtos vendidos. Aqui nós vamos precisar só da custo de produção do período, vamos trabalhar com CPV. Então, precisa saber da fórmula para que possa resolver essa questão de forma até bem simples. Na questão de número 6, uma questão clássica que vem caindo sempre. Então, considere que o estoque final de produtos acabados é igual a zero e o custo de produção do período é D. Então, ele quer saber o custo da produção do período e me deu aí toda uma gama de gastos do período, né? Então, como é que eu vou resolver essa questão? Eu preciso ter fixado aí o conceito de CPP, né? Custo de produção do período, que eu chego através da fórmula materiais, mais mão de obra direta, mais os custos indiretos de fabricação, né? Os CIFs, o custo direto de produção, os gastos diretos de fabricação, por aí vai, certo? O que eu tenho que estar atento aí? É que nos materiais, são os materiais que efetivamente foram utilizados, né? Foram aplicados, a matéria-prima que foi aplicada na produção. E como é que eu sei disso? Eu preciso saber o que eu tinha em estoque, o que eu comprei no período e o que sobrou ao final. Só assim eu vou chegar ao que efetivamente eu utilizei na produção no período. Então vamos lá. O estoque inicial de matéria-prima era de quanto? 6.500. Quanto eu adquiri no período? Comprei 15.600. Então o que eu tenho disponível de matéria-prima é o que? 22.100, que é 6.500 mais 15.600. É o que eu tenho disponível. Ao final, quanto sobrou? Estoque final de matéria-prima? 9.100. Se eu tinha 22.100 disponível e ao final da produção me sobraram 9.100, eu levo a crer o quê? Que eu utilizei a matéria-prima que foi aplicada na produção foi 13.000, que é 22.100 menos os 9.100, ok? Então 13.000 é a quantidade de matéria-prima que foi aplicada na produção. Então eu vou colocar lá na minha formulazinha da matéria-prima lá, 13.000. A mão de obra direta é de quanto? Vou direto na produção e a mão de obra direta é de R$13.000. Ele já deu lá no enunciado da questão, né? Eu chego lá que a minha mão de obra direta é de 13.500. E nós temos os CIFs, né? Os custos indiretos de fabricação, que foi de quanto? 10.400, também foi oferecida pelo problema, né? Os custos indiretos de produção estão aí, então facilmente, custos diretos de produção, 10.400 aqui na segundo valor que ali está. Então pronto, agora morreu, ficou fácil. Peguei os 13.000, que são os materiais, só o que foi utilizado, somei com a mão de obra direta, que também era de 13.000, mais os custos diretos de fabricação, 36.400. Tranquilíssima, questão bem simples, e eu acharia essa resposta aí na letra C. Tá? Resposta na letra C, 36.400. Eu só preciso, para a resolução dessa questão, ter fixado aí os conceitos, né, do CPP, custo de produção do período, que eu acho através da fórmula materiais mais mão de obras mais CIFs. E tá atento também que os materiais, a matéria-prima utilizada, é só a que foi utilizada efetivamente na produção. E para que eu chegue a esse, para saber esse valor, eu preciso saber o que eu tenho em estoque, estoque inicial, né? O que eu comprei no período e deduzir daí o que sobrou ao final do período. Então, é um estoque final. Então, estoque inicial mais compras menos estoque final me dá justamente a quantidade de matéria-prima consumida no período. Sabendo disso, junto à mão de obra direta e mais os custos diretos de produção, chego a custo de produção do período. Resposta bem simples.
Questão número 7. Uma fábrica de camisetas produz e vende mensalmente 3.500 camisetas ao preço de R$ 5,00 cada. As despesas variáveis representam 20% do preço de venda e os custos variáveis são de R$ 1,20 por unidade. A fábrica tem capacidade para produzir 5.000 camisetas por mês, sem alterações dos custos fixos atual de 6.000. Uma pesquisa de mercado revelou que ao preço de R$ 4,00 a unidade haveria demanda do mercado para 6.000 unidades por mês. Caso a empresa adote a redução do preço para aproveitar o aumento da demanda, mantendo a estrutura atual dos custos fixos e capacidade produtiva, o resultado final da empresa será. Então, aqui nós temos duas situações que a gente tem que fazer o cálculo, calcular, na verdade, aí, o resultado do período, né? Vamos ter que ver o resultado tanto na situação atual como na situação proposta aí pela questão. Lembrando que ele fala aí que se a gente, o preço hoje atual é de R$ 5,00, né? E com esses R$ 5,00, se o preço baixar para 4, ele haveria uma demanda de mercado de 6.000 unidades. Mas há um detalhe que eu tenho que me ater, que logo lá acima ele diz que a fábrica tem capacidade para produzir 5.000 camisetas, ou seja, a gente não vai conseguir, mesmo tendo uma demanda no mercado de 6.000 unidades, a gente não vai conseguir produzir essa quantidade, porque nós temos uma limitação na capacidade produtiva de 5.000. Então, esse é um detalhe que eu tenho que estar atento quando eu for fazer o cálculo lá do resultado do período na segunda opção, na situação proposta, ok? Então, vamos para a resolução. Para a questão de número 7, para a resolução dessa questão número 7, eu tenho simplesmente que fazer uma DRE das duas situações que foram colocadas aí para mim, a situação atual, né, e da situação proposta. Lembrando, é claro, que tem alguns detalhes, né, porque ele me proporcionou que eu poderia baixar o preço do produto, que eu teria uma demanda de mercado de 6.000 unidades, mas eu não posso simplesmente utilizar esses 6.000 porque eu tenho uma limitação na minha capacidade de produção, que limita-se a 5.000. Então o teto máximo que eu vou conseguir produzir serão só 5.000 sem mexer nos custos fixos, que ele falou que deveria permanecer o mesmo, que é de 6.000. Então esse detalhe eu tenho que me ater aí para a resolução dessa questão. Mas vamos lá. Então, como é que eu faço? Receita bruta de venda. Como é que eu acho a receita bruta de venda? Eu vou ter que fazer um, depois eu faço outro. A minha situação atual. Então, minha receita bruta de venda, eu chego aqui. A minha produção atual é de 3.500 camisetas, que eu vendo a um preço de R$ 5,00. Então, minha receita bruta, 17.500. Os custos variáveis. Custo variável unitário é de R$ 1,20. Multiplicado pela quantidade produzida de 3.500 unidades, vou ter um custo aí de 4.200. As despesas variáveis, ele diz que as minhas despesas variáveis é 20% do preço. Se o meu preço, a minha receita foi de 17.500, 20% disso, 3.500, ok? As minhas despesas variáveis, ele me diz que é 20% do preço. O preço é de quanto? O preço individual é R$ 5,00, mas multiplicado por 3.500 nós temos 17.500. Então 20% disso são as minhas despesas variáveis totais. 20% de 17.500, 3.500. E os meus custos fixos, 6.000. Então agora é só fazer a dedução, né? Receita bruta de venda 17.500 menos 4.200 menos 3.500 menos 6.000. Eu tenho um resultado para essa primeira situação de 3.800. Essa é a situação atual. Na situação proposta, o que ele me diz? Ele diz que se eu baixasse o preço do produto a 4.000, eu teria uma demanda de mercado de 6.000 unidades. Mas, lembrem, eu não posso botar esses 6.000. Por quê? Porque eu tenho uma capacidade de produção só limitada a 5.000 unidades. Então, vamos supor que eu vou produzir a minha capacidade máxima, que seria 5.000, e vou conseguir vendê-las, né? Então eu pego o preço de venda agora, em vez de 5, baixará para 4. Mas em compensação, a minha produção, que era de 3.500, passará a ser 5.000. Então eu pego o 4, multiplico por 5, tenho uma receita bruta de vendas de 20.000. Os custos variáveis permanecem o mesmo, 1,20. Só que agora 1,20 não mais por 3.500, e sim 5.000, que é a quantidade produzida no momento. Então, 1,20 vezes 5.000, acho aí um custo variável de 6.000. E as despesas variáveis? Permanece o mesmo percentual, 20% do preço. Qual é o meu preço? 20.000 agora. Então, 20% de 20.000 dá 4.000
que são as despesas variáveis. Os custos fixos permanecem os mesmos, então 6.000, e agora é só chegar ao resultado. Então eu pego 20.000, deduzo aí 6, 4 e 6, né? 16.000, 20 menos 16.000, eu acho o resultado dessa segunda situação, da situação proposta, no valor de 4.000. Então, se eu adotar a situação proposta, o que vai acontecer no resultado do período? Nós tivemos um acréscimo no resultado no valor de R$200. O primeiro resultado foi de 3.800 e o segundo resultado foi de 4.000. Então, nós tivemos aí um resultado final, um acréscimo, né, aumentou em R$200. Eu vou encontrar essa resposta aí na letra B da questão, né? R$200 aumentará em R$200. Então vejam que é uma questão tranquila também. Eu só preciso fazer uma demonstração do resultado da situação 1 e da situação 2, fazer essa confrontação e saber o resultado em função dos resultados obtidos nas duas situações. Então, questão também tranquila, uma questão que vem se repetindo aí durante as provas.